E aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. E agora a gente vai abordar nessa videoaula aqui o controle de fase com SCR Triac. Como é que funciona isso? O SCR significa o quê? Controlador de silício. Então, se é que é controlador, ele controla a carga. Normalmente a gente não tem esse conhecimento. Então, como que a gente vai fazer? Repara aqui que eu tenho a minha senoide. A minha senoide, quando ela passa pelo meu SCR, ela retira o meu sinal negativo quando ela está passando do anodo para o cátodo. Então ela ceifa, né, esse sinal e deixa passar somente o positivo, como se fosse um diodo normal. Só que é o seguinte, o meu SCR ele controla apenas 50% da carga. Vamos supor que você tem uma lâmpada de 100 watts e você quer controlar essa potência. Você vai conseguir controlar apenas meio ciclo dessa senoide aqui. Então ela vai entregar apenas 50% da potência, diferentemente do Triac que controla 100% da potência. Então qual é o nosso objetivo aqui? Achar a tensão de disparo em cada ponto dessa senoide aqui do nosso SCR. E o que a gente vai fazer? Vai dividir essa videoaula em duas, uma falando de SCR e uma falando do Triac. Então, a semelhança entre os dois é esse terminal gate aqui. O SCR conduz apenas de um lado e o Triac conduz nos dois sentidos. Então, a gente vai abordar aqui agora somente sobre o SCR. Então, nosso objetivo, achar a tensão em cada ponto aqui do nosso semiciclo. Esse aqui é o símbolo do meu SCR. Tem aqui o meu anodo positivo, o meu cátodo negativo e tem aqui o meu gate, que é o meu gatilho de disparo, que é o que vai ser controlado aqui na nossa videoaula. Então vamos lá. Ó, tem aqui o meu circuito, que ele é um dimmer. Normalmente ele é usado com Triac para controlar a carga. Só que ele também pode ser usado com SCR. Só que você utilizando o SCR, você controla apenas 50% da carga. Então o que a gente tem que fazer aqui? Ó, enunciado, ó, achar o RX e a tensão VAC para os ângulos de 2 graus, 15, 30, 60 e 90 graus. Temos aqui, ó, no enunciado, uma corrente de gate de gatilho de 200 microamperes e uma tensão de gatilho de 0,6 volts chamado de VGT. O nosso SCR que a gente vai estar usando é o nosso TIC 106B. Então, ó, quem é o meu RX? Tá vendo aqui que eu tenho o meu R1 e o meu R2, que é o meu potenciômetro, que são os responsáveis, né, por regular o disparo, né, em cada grau desse aqui que a gente vai ter que achar. Então, meu R1 e R2, a soma deles é o meu RX. Então, agora, a título de conhecimento, eu vou mostrar, deixei para vocês aqui essa fórmula, que normalmente não é muito acessível em alguns livros, né, a fórmula do SCR. Então, eu deixei aqui, ó, a tensão em Thevenin é igual a tensão da rede multiplicado pelo RGK, que é essa minha resistência aqui, que é responsável, né, pela tensão no gate. E tem aqui dividido pelo meu RX mais o meu RGK. Eu quero achar o meu RX e também quero achar a minha tensão em Thevenin. Só que para esse circuito aqui a gente não vai precisar achar, porque a gente já tem a nossa corrente de gate, que a gente precisaria da tensão em Thevenin para poder usar aqui na fórmula, certo? E aqui na resistência Thevenin a gente também usaria aqui na fórmula. Nosso VGT é o 0,6, que está lá em cima no enunciado. Então aqui eu já estou dando a corrente de IGT. Então estou deixando aqui essas fórmulas para título de conhecimento. O que a gente vai usar aqui? Ó? Esse retângulo preto aqui, que é a minha tensão de pico. Esse retângulo azul, que é para achar o meu RX. E minha tensão aqui, VAC. Ué, mas que tensão é essa aqui, VAC? Essa tensão VAC não é a mesma da rede aqui, 127. Essa tensão VAC, ela depende desse ângulo. Como eu mostrei aqui no gráfico, cada ponto aqui é o meu VAC e depende de cada ângulo. Então, cada ângulo de disparo vai dar uma tensão diferente. Então, esse meu VAC aqui, do retângulo laranja, vai depender do meu seno do ângulo aqui, certo? Então, vamos ao exemplo. Então, a gente vai usar este retângulo azul, o laranja e o preto. Ó, montei aqui para vocês uma tabela, né, que a gente vai achar a tensão no ângulo 2, a tensão no ângulo 15, no 30, no 60 e 90, e vamos achar também a resistência em cada ângulo, né, que vai controlar esse ângulo. Então eu deixei aqui uma fórmula pronta. Temos aqui, ó, a nossa tensão de pico é o que? Raiz de 2 vezes a tensão da rede, que é 127.
vai dar um total de 179,6 volts. A nossa tensão aqui VC, ela vai depender de quem? Do ângulo, como eu disse. Então, aqui eu vou botar 2 graus, ou eu vou botar 15, ou eu vou botar 30, então vai depender. Então, eu vou deixar essa fórmula pronta e vou ficar apagando somente o ângulo aqui para a gente não ficar consumindo muito tempo aqui. E aqui no meu RX, essa aqui é a fórmula dele, para achar o RX. Esse 0,6 aqui, nosso VGT, que está lá em cima no enunciado. Aqui, nesse campo aqui, a gente vai colocar esse nosso VAC aqui, que a gente vai achar que vai depender desse ângulo, que é o valor que vai dar aqui. Então, eu só vou ficar apagando esse valor de VAC para que a gente consiga, né, economizar mais tempo. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos aos cálculos. Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer. Nosso VAC é o quê? A tensão de pico multiplicado pelo seno do ângulo. Qual ângulo que a gente vai achar? O de 2 graus. Então, aqui, ó, 2 graus. Então, 179,6 multiplicado pelo seno de 2 graus vai dar igual a 6,3 volts. Esse 6,3 volts ele vai entrar aqui na fórmula. 6,3, certo? Então, 6,3 vezes 1K menos 0,6 vezes 1K dividido por 0,6 mais a multiplicação de 1K multiplicado pela corrente do meu gate, ele vai dar igual a 7.125 ohms. Então, esse aqui que a gente achou. Então, o nosso ângulo de 2 graus, a gente tem uma tensão, vamos preencher aqui a tabela, de 6,3 e uma resistência de 7.125 ohms, certo? O que a gente vai ter que achar agora? Deixa eu apagar aqui. A gente vai achar agora o ângulo de 15 graus. Agora, para o ângulo de 15 graus, vou botar aqui, ó, seno de 15. Então, 179,6 multiplicado pelo seno de 15, eu vou achar 46,5 volts. Então, coloca aqui na tabela, 46,5. E qual é o meu RX? Eu boto aqui de novo, meu 46,5. Então, como é que fica essa questão? Fica 46,5 vezes 1K, menos 0,6 vezes 1K, e assim vai. Então, quanto que a gente vai achar aqui? 57.375 ohms. Então, para um ângulo de 15 graus, eu tenho 57.375 ohms. Então, fica fácil assim, né? Fórmula pronta, a gente vai achar. Agora, a gente vai fazer o de 30 graus. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. Então, agora, para o seno de 30. Para o seno de 30, o meu VAC, ele vai ser igual a 89,8 volts. Esse 89,8 ele vai entrar aqui na fórmula. Eu vou achar um total de 111.500 ohms. Então, a gente bota aqui, ó, na tabela, 89,8 volts e aqui 11.500 ohms. Agora, vamos achar para o ângulo de 60 graus. Deixa eu apagar. Para o ângulo de 60 graus, a gente vai ter o quê? Seno de 60 aqui. Então, fica 179,6 multiplicado pelo seno de 60, vai dar igual a 155,5 volts. Também a tensão vai entrar aqui, ó, 155,5. Então, a gente vai ter um RX de quanto? De 193.625 ohms. Então, vai entrar aqui, ó, 155,5 e uma resistência RX de 193.625 ohms. Agora, por último, a gente vai achar o de 90 graus. Deixa eu apagar aqui. E como é que vai ficar? Seno de 90 vai dar um total de 179, porque o seno de 90 a gente sabe que é 1. Então, vai dar a própria tensão de pico, 179,6 volts. A gente preenche aqui, 179,6 volts. E a minha resistência RX, né? Deixa eu botar aqui 179,6, vai dar um total de
223.750 ohms. Então aqui, ó, 223.750 ohms. Então, fizemos aqui todos os nossos cálculos, né? Como é que ficou? Vou desenhar aqui o gráfico. A gente tem esse gráfico aqui, ó. O gráfico é a nossa senoide. Ela vai entrar um ciclo apenas, né? Porque ele não tem o ciclo negativo. Então, a gente viu que aqui no pico, ó, aqui na tensão de pico, aqui em cima, né? Ele achou 179, que é realmente o nosso valor de pico. 179,6, certo? Aí mais para baixo, aí a gente tem os graus de 60, de 30, o de 15 e o de 2. Então aqui o de 2 aqui pertinho, aqui ó, bem aqui no início do disparo, a gente achou quanto? A gente achou 6,3 volts. Então aqui ó, é 6,3 volts. Então, agora a gente aprendeu a calcular os disparos. E como é que vai ficar isso aí no final? Porque no meu circuito, vamos ver lá o circuito. Eu tenho aqui ó, o R1 e o R2. Eu achei o valor total. Então, qual é o objetivo aqui? Você pega aqui, ó, nossa primeira resistência, ela é 7.000, né, para 2 graus, ela é 7.125. Não existe no mercado um valor de resistência de 7.125. Você tem que pegar um valor aproximado. Então você faz o quê? Pega um resistor de 6,8K, né? Que é o comercial, quilômetros, fixo. Esse aqui vai ser o fixo. E o potenciômetro, tu vê que o máximo aqui para 90 graus, tá o que? Ele tá 223.750 ohms. Então a gente pode pegar aí um potenciômetro de 220K, certo? Aproximadamente. Esse aqui é o ajustável. É o potenciômetro. Potenciômetro. Então, para aquele circuito lá que eu mostrei para vocês, esse aqui, você pode usar aqui, ó. Deixa eu apagar ele. Botar aqui um resistor de 6,8, né? Aqui, ó, 6,8K fixo. E esse potenciômetro aqui, deixa eu apagar aqui. Você pode usar um valor de 220K. Aqui, ó, 220 kΩ. Então, você sabe que quando você reduzir esse potenciômetro aqui ao mínimo, ele não vai zerar a resistência nesse divisor de tensão, porque o mínimo vai ser aqui, 6,8. Então, quando ele estiver no zero potenciômetro, você vai estar disparando em 2 graus, né, que é o 6,8. Quando você estiver no máximo, o potenciômetro, você vai estar disparando em 90 graus, que é o 179,6 volts. Então é assim que a gente controla a carga com o nosso potenciômetro. Então é isso aí, galera. Valeu. Aguarde aí a segunda videoaula que vai ser sobre o TRIAC, que é bem semelhante ao SCR. Quem gostou, dá um joinha. É isso aí. Valeu. E agora, como colher de chá, vou passar para vocês aqui uma fórmula da tensão média na carga. Vamos por aqui, ó. Tensão média na carga é igual a tensão de pico multiplicado por 1 mais o cosseno do ângulo de disparo dividido por 2π. Então vocês calcularam, a gente calculou aqui, ó, o Rx através do ângulo e nosso VAC através do ângulo. Você quer saber a tensão média em cima da carga, você vai usar o mesmo ângulo aqui, ó, no cosseno, só que agora aqui é cosseno, para você achar a tensão média na carga. Então é isso aí, valeu!